Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Paz do Senhor, meus irmãos, você amigo, colega que me ouve nesta noite. Quero estar compartilhando uma breve palavra com você nessa noite. Serei breve, uma simples e objetiva reflexão da palavra de Deus. Amém? Para mim, para a sua vida. Amém? Nós precisamos termos mais misericórdia. Misericórdia. O mundo precisa mais de amor. A palavra de Deus diz que no fim dos tempos o amor se esfriaria. O amor. Que amor é esse? O amor ao próximo. O amor uns pelos outros. Por que Deus já preveu isso? A soberania dele, ele já viu isso lá na frente e falou que no fim dos tempos o amor se esfriaria. Devido ao avanço do pecado, devido às concupiscências desse mundo, às avarezas, às vaidades que estão aí, essa evolução do mundo, do pecado, das concupiscências. A palavra do Senhor diz que Jesus, a luz, veio para os homens, está lá em João, e diz que os homens amaram mais as trevas do que a luz. Jesus veio para os homens, para o homem, mas o homem amou mais as trevas do que a luz. Quem é a luz? Cristo. O que é a luz? A obediência, o caminho puro, santo. E o que é as trevas? O pecado, os prazeres dessa terra. Então, devido à escolha do pecado, dos prazeres deste mundo, o amor de Deus não estará implantado dentro de nós. Porque a palavra diz que aquele que se faz amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Então, se você está sendo amigo do mundo, não tem como o amor de Deus estar dentro de você. Nascer em você esse amor. Porque Deus é amor. O amor faz parte do próprio Deus em nós. Então, se nós não estivermos conectados com Deus, com sua palavra, com a oração, com a obediência à palavra de Deus, não tem como nós vivermos o amor, a misericórdia. Amém? Então, baseado em cima disso, de tudo que eu falei aqui, eu quero falar sobre Jonas. Jonas capítulo 4. Jonas capítulo 4, diz a Bíblia que Jonas se desgostou extremamente porque Deus, por ele ter pregado a mensagem aos ninivitas, muitos sabem que no capítulo 1, Deus dá a missão a Jonas para ir a Nínive levar a mensagem aos ninivitas. Aquele povo era um povo, aquela cidade, ela já estava nos olhos de Deus. Deus já tinha determinado que iria destruir aquela nação dos ninivitas, mais de 120 mil pessoas, devido ao pecado daquela cidade, devido ao distanciamento, ao afastamento que aquele povo estava de Deus. Mas observe, mas o amor de Deus, a misericórdia de Deus é tão grande. Deus, ele sempre quer dar uma chance, uma oportunidade para eu e você, para as nações, para as pessoas. Deus, ele sempre quer te dar uma chance, mais uma oportunidade. Então, não perda a oportunidade, o convite que o Senhor está te chamando.
para aceitá-lo como único e suficiente Salvador da sua vida. Então, o Senhor levanta o profeta Jonas para levar uma mensagem de arrependimento àquele povo, para pregar uma mensagem dura de arrependimento, que se aquele povo se arrependesse, Deus o desistiria do juízo que iria fazer com aquela cidade em 40 dias. Porque em 40 dias essa era a mensagem. Se aquele povo não se arrependesse, Deus iria destruir aquela cidade com todo aquele povo e os animais e etc. Então no capítulo 1 fala sobre isso, que Deus dá a missão a Jonas. Só que Jonas foge. Em vez de Jonas cumprir a missão, o mandado de Deus de ir a Nínive, diz a Bíblia que Jonas pega um navio e vai para Tarsis e entra aquela história toda da baleia, né? Jonas passou toda aquela prova, porque ele não queria pregar para os ninivitas. Porque os ninivitas, entre aspas, isso era como se fosse, na visão de Jonas, inimigo do povo de Deus, de Israel. Mas aqui no capítulo 4, que é onde eu quero focar, Jonas já pregou. E Jonas pregou, né? Jonas já passou lá pela situação do peixe, do mar, e aí Deus já deu a segunda ordem novamente a ele. Então no capítulo 4 aqui, se você pode acompanhar aí, o livro de Jonas é pequeno, é só 4 capítulos. Mas eu quero me focar aqui no 4. Então aqui no capítulo 4, Jonas já pregou. E Jonas pregou e o povo se arrependeu. O povo se arrependeu. E o povo se arrependeu e Deus perdoou. E Deus desistiu do juízo que iria fazer com aquela cidade. Então diz o texto aqui que Jonas ficou desgostoso. Jonas estava sem visão de Deus. Jonas estava sem amor. Porque a Bíblia diz que aquela cidade tinha mais de 120 mil pessoas, fora os animais. Então, Jonas diz aqui o texto que ele pregou, e quando ele prega, diz que ele vai até o oriente da cidade, ou seja, a ponte da cidade ali, e fica observando o que vai acontecer, o que Deus iria fazer, né? Ou seja, Jonas pregou pela segunda vez, cumpriu o mandado de Deus, a ordem, a missão, mas o coração de Jonas ainda era que Deus não perdoasse aquele povo, por achar que aquele povo era inimigo do povo de Deus, né? Ou seja, a visão de Jonas estava mais voltada ao povo, a Israel, a igreja, a querer ajudar a igreja, que não é errado, do que a própria vontade de Deus. Eu estava meditando aqui, meus irmãos, muitas das vezes nós estamos focados com a visão, com o coração, muito em algo que é até de Deus, é até bom, mas muitas das vezes a vontade de Deus na nossa vida, no momento, ela ainda é outra. Que era o que acontecia com Jonas aqui. Jonas não queria que Deus perdoasse aquele povo por achar que aquele povo era inimigo do povo de Deus. Então observe que Deus não olha como o homem vê, né? A visão de Jonas era o seguinte: o povo de Deus, Senhor, tem que ser preservado, e esse povo é inimigo do teu povo, então esse povo não é digno de salvação. Então Jonas estava com a visão contrária, né, a de Deus. Então temos que tomarmos cuidado com isso. Tem coisa que aos nossos olhos, se não tomarmos cuidado, tem coisas que aos nossos olhos nós achamos que não é digno, não são dignos, não são merecedores. E aos olhos de Deus, Deus talvez esteja vendo de uma outra forma. Então diz o texto que Jonas pregou, foi ali, fez uma cabana na ponta da cidade e ficou aguardando o que Deus ia fazer depois que ele pregou. Se Deus ia perdoar aquele povo ou não. Então diz o texto que Jonas fez ali uma cabana para ele ficar ali, um lugarzinho. E diz a Bíblia que Deus, de noite, fez nascer uma planta. Ali do lado de Jonas, uma planta. Em um dia, essa planta nasceu, cresceu. E essa planta, há detalhes lá atrás,
quando Jonas pregou e o povo se arrependeu, Jonas pediu a morte. Aqui, ó, no verso 2 do capítulo 4. E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isto que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me preveni fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus piedoso e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que te arrepende do mal. Aqui, quando Jonas prega e Deus perdoa, ele joga isso na cara de Deus. Ele diz assim: tá vendo, Senhor, por que a primeira vez eu fugi para Tarsis? Porque eu sabia que o Senhor era misericordioso, bondoso, longânimo. Ou seja, Jonas não queria que Deus perdoasse aquele povo. A ponto que Jonas pede a morte, né? Tá aqui, ó. Peço-te, pois, Senhor, tira-me a vida, porque me é melhor morrer do que viver. Jonas pediu para Deus tirar a vida dele, porque Deus perdoou aquele povo. Mas observe aonde Jonas vai pedir também a morte, que você vai entender a revelação aqui. Na frente aqui. Agora, depois que ele pregou, que ele foi estar de frente para a cidade, onde ele ficou querendo ver qual era o que Deus ia fazer. Diz a Bíblia que Deus fez nascer uma planta ali em um dia. Aquela planta fez sombra a Jonas, para ele fez sombra. E no mesmo dia, diz a Bíblia que Deus mandou um inseto, a planta já bonita, tinha feito sombra para Jonas, Jonas gostou daquela planta e tal, etc. Mas diz a Bíblia que quando foi na tardezinha, Deus mandou um inseto e matou aquela planta. Matou aquela planta morreu. E depois Deus mandou um sol quente, uma brisa do sol quente que fez sol para Jonas. E diz o texto que Jonas, aqui ó, no 8, ó, e aconteceu que aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental, e o sol feriu a cabeça de Jonas. E o sol feriu a cabeça de Jonas. E ele desmaiou, e desejou com toda a sua alma morrer, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Então disse Deus a Jonas: é acaso razoável que assim te enfades por causa da aboboreira da planta? E ele disse: é justo que enfade a ponto de desejar a morte. E disse o Senhor: tiveste compaixão da aboboreira, na qual não trabalhaste, nem a fizeste crescer, que em uma noite nasceu e em uma noite pereceu. E não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120.000 homens que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais. Glórias a Deus, glórias a Deus. Então observe, Jonas pediu a morte a Deus. Que profeta aqui estava sem visão, fora do foco. Jonas pediu a morte a Deus, quando Deus salva, perdoa mais de 120.000 pessoas. Jonas pede a morte a Deus, por não aceitar Deus ter perdoado aquele povo, né? Então Jonas pede a morte por Deus ter salvado, perdoado 120.000 pessoas. E agora Jonas pede a morte porque Deus matou uma planta que Deus fez nascer em um dia morre, e Jonas não fez nada por aquela planta. E onde o Senhor diz: é justo isso, Jonas? Tu pedir a morte por uma planta que tu não plantaste, que em um dia nasceu e no mesmo dia morre? E não hei eu de ter misericórdia de mais de 120.000 pessoas da grande cidade de Nínive? Glórias a Deus. Estão entendendo, meus irmãos? Então, observe, eu aprendo aqui que Deus é misericordioso, que Deus
Deus está pronto. Deus está chamando você ao arrependimento. Assim como o Senhor foi com misericórdia diante da cidade de Nínive, daquelas 120 mil pessoas, diz a Bíblia que quando Jonas prega, aquele povo se arrepende, aquele rei, né, convocou todo aquele povo, fizeram um jejum e clamaram e buscaram a face do Senhor. O arrependimento. O arrependimento. Deus está te chamando, te convidando ao arrependimento. Um coração contrito, um coração arrependido, move o coração de Deus. Se arrependa. Se arrependa, o Senhor está dizendo nessa noite. Eis que estou à porta e bato. Eis que estou à porta e bato. Você homem, você mulher, que ainda não teve um encontro com o Senhor Jesus Cristo. Jesus está voltando. E assim como ele viu aquela palavra, a cidade de Nínive, e aquele povo se arrependeu e Deus perdoou aquela cidade. E Deus mudou a sentença de juízo que tinha contra aquela cidade. Assim o Senhor está convidando você nessa noite a se arrepender do teu passado, do teu velho homem. Morreu o teu velho homem e aceitar o Senhor Jesus Cristo como único e suficiente Salvador da tua vida e nascer e se tornar uma nova criatura em Cristo Jesus. Amém? Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Deus é bom, Deus é misericordioso, Deus é bondoso, longânimo mesmo, assim como Jonas disse, e que nós não venhamos sermos como Jonas, que venhamos nós como servos do Senhor, que venhamos pedirmos visões ao Senhor, discernimento, entendimento e amor no coração, para nós não fazermos como Jonas, ficarmos vendo, observando aqueles que até mesmo não fazem parte ainda do povo de Deus, na casa do Senhor, nós venhamos tomarmos cuidado para não querermos fazermos juízo, assim como Jonas, queremos olharmos para essas pessoas e dizermos que não são dignas, que não são merecedoras, não, que nós venhamos orarmos, pedirmos misericórdia ao Senhor, para que o Senhor venha alcançar essas vidas, essas almas que são necessitadas, assim como o Senhor disse que aquelas 120 mil pessoas, o Senhor disse para Jonas, era um povo que não sabia discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, ou seja, era um povo que não tinha discernimento do Senhor, não conhecia Deus como os seus servos o conhecem. Então, meus irmãos, não vamos apontar o dedo, não vamos julgarmos, não vamos criticarmos, não vamos querermos fazer juízos, vamos clamarmos a misericórdia do Senhor. Digo isso porque eu mesmo sou um testemunho vivo, porque Jesus me tirou da bebida, do cigarro, da prostituição, do mundo, do pecado. Jesus me tirou do lamaçal do pecado, das profundezas, da beira do abismo. Jesus me arrancou do mundo. Eu sei de onde o Senhor me arrancou. Então ele me amou, não foi hoje, ele me amou, foi lá. Ele me amou, foi lá. Aquele que foi salvo em Cristo Jesus, que não nasceu no berço de ouro, como diz no berço evangélico, filho de um crente, que não nasceu já crente desde criança. Deus amou você, foi lá, não foi hoje, quando você está aqui no caminho já da perfeição. Muitas coisas já foram mudadas, lapidadas, transformada. Não. Jesus te amou lá quando você estava todo errado. Foi lá que ele foi nos buscar. Foi lá que ele nos amou. Foi lá que ele estava nos amando. Ele estava nos guardando lá. Então o Senhor te faz uma pergunta nessa noite. O nosso papel agora é olharmos para aqueles que não são ainda, que não aceitaram ainda, e falarmos que não são dignos, não são merecedores? Não. O papel é orarmos, porque nós não sabemos. Tem muitas pessoas que estão no mundo
e são do Senhor, são salvos. É porque ainda não chegou o tempo. É porque ainda não chegou a hora. Tá entendendo, meus irmãos? É porque ainda não chegou a hora do Senhor resgatar mesmo, né? Não chegou a hora. Eu estava afastado da igreja e quando eu retornei, foi o Senhor que me pegou lá, como diz a palavra dele, com seu braço estendido e a sua mão forte. Porque quando Jesus quer, Jesus estende o seu braço, a sua mão forte, e Jesus levanta assim, ó. Ele toma das mãos de Satanás, do capeta, do inferno, arai, que miniu a sé, e ele levanta, resgata e toma, e coloca na presença dele, e transforma. É assim que papai faz, amém? É assim que papai faz. Então vamos orar, vamos clamarmos. Jesus está voltando. E o Senhor está dizendo que é tempo da igreja clamar, é tempo da igreja evangelizar, é tempo da igreja buscar, é tempo da igreja trabalhar, é tempo da igreja trabalhar, meus irmãos. Vamos trabalhar, vamos seguir em frente, marchando, porque o Senhor está voltando para buscar a sua igreja lavada e remida para a sua glória. Amém, meus irmãos? Deus abençoe a todos. Fique com essa palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus. Deus abençoe, irmão Sérgio Domingos. Deus abençoe, meu irmão, a sua família, seu ministério. Amém? Glórias a Deus. Deus abençoe a tua casa, a tua família. Em nome de Jesus. Viu? Creia, tá? Creia, viu? Tem coisas de Deus maiores chegando para a sua vida, tá, irmão Domingos? O melhor de Deus está chegando, viu, meu irmão? Tá? Te prepara, viu? Vai se preparando, porque o Senhor está dizendo que está chegando. Arai que miniu a sé, um novo tempo na tua vida. Amém? Receba em nome de Jesus. Glórias a Deus. Amém, meus irmãos? Então fique com essa palavra. Uma breve palavra, como eu falei, mas eu creio que o Senhor já falou. Amém? Compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Compartilhe. Eu não peço aqui para compartilhar. Para que pessoas possam ser alcançadas com a genuína palavra de Deus. Eu só prego a palavra. A intenção do meu coração é que vidas venham ser alcançadas, almas, e o povo de Deus, todos aqueles que a palavra chegar, o vídeo, a mensagem, possam ser alcançadas com a palavra do Senhor. E que o nome do Senhor possa ser glorificado. A minha intenção aqui, o meu intuito aqui é esse e mais nada. Porque o Senhor me chamou, o Senhor me chamou como cidadão do céu. O Senhor me chamou como cidadão do céu. Eu não saí do mundo para viver iludindo, enganando no meio do povo de Deus, na igreja de Deus. E quando eu morrer, quando Jesus for fazer o juízo final, eu ir para o inferno. Não, viu? Não foi à toa que o Senhor me chamou, eu tinha 16 anos, e o inimigo fez de tudo para acabar com minha vida. Me fez perder muito tempo fora da presença do Senhor. Então não foi em vão, né? Tanto da parte de Deus como o entendimento que Deus me deu, que eu tenho hoje. O Senhor não me chamou, não me resgatou para a sua presença e para a salvação em vão, não. Entendeu, meu irmão, minha irmã? Então não sei porquê, mas eu vou falar isso aqui. O Senhor está mandando dizer, não brinque com a salvação. Não brinque. Porque o maior prêmio, muitos não entendem, muitos se perderam, muitos estão brincando, perdendo esta visão, esse entendimento. Mas a maior vitória do cristão é o céu. A maior vitória do crente não é aqui na terra, não é um ministério mesmo dado por Deus aqui, não é bênçãos nessa terra, não é uma casa, um carro, não é um ministério, não é isso. A maior vitória do servo de Deus é o céu, porque isso aqui passa. Isso aqui vai passar e é muito rápido. Você pode viver 100 anos. Quando você menos esperar, passou. E depois? Agora pense um pouquinho no céu. Pense
Pense um pouquinho no céu. O que as Escrituras diz sobre o céu? As Escrituras diz que é eterno. Vai passar 1000 anos, 2000 anos, 1 milhão, e nós vamos estar lá com o Senhor. Amém? Então, o Senhor está dizendo nesta noite, não brincamos com a salvação. Não brincamos, né? O Senhor tem cuidado de nós. Nós temos que pedirmos mais discernimento do Senhor. A gente, muitas das vezes, se embaraça muito, estamos muito embaraçados, se embaraçamos fáceis com as coisas desse mundo. Não. Vamos sermos mais cautelosos, né? Vigilantes, atentos, né? Orarmos mais, estudarmos mais a palavra. Oh, meu irmão, crente que ora, o crente que passa a ter amor, desejo por oração e Bíblia, ele se torna diferente. Ele se torna diferente. E ele começa a perceber depois que é muito gostoso isso. É muito gostoso. Eu não fico um dia sem pegar a palavra do Senhor. Eu não fico um dia. Tem hora que dá vontade, como não sei se foi Paulo, não me recordo aqui, ou se foi João, mas tem hora que me dá vontade aqui de comer as páginas. De comer. É o gozo da palavra. Amém, meus irmãos? Então fique com esta palavra nesta noite, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos.